facilmente aplicáveis e produzem o mesmo resultado, certo? Então, por exemplo, as questões de força em superfície plana submersa, que vocês viram até agora, certo? Podem aplicar, resolver os problemas utilizando a definição, certo? Como também podem resolver o problema usando as equações que a gente deduziu em sala. Só que tem que ter cuidado com relação à escolha do referencial inercial, certo? Para seguir direitinho o mesmo padrão adotado na dedução da equação. Certo, pessoal? Então, agora a gente já está aqui com 13 pessoas na sala, certo? Mas eu pedi para que, logo no início, que tinham poucas pessoas, né, que vocês sugerissem aí dia de prova, certo? Que se tivesse mais de uma sugestão, certo? Eu ia pôr aqui em votação, certo? E se tiver uma única sugestão, certo? Essa sugestão será mantida, certo? E a votação não há necessidade, certo? Até agora, eu estou vendo aqui, certo? Que a sugestão é dia 24, ok? Mas vamos aguardar, porque aí eu já preparei o formulário, deixei o espaço só para botar os dias, caso apareça mais de um dia, diferente do dia 24, certo? Para que vocês votem, ok? E escolha aí a maioria. Lembrando que essa escolha da data da aplicação da prova, certo? E que, no caso, se essa data tiver que ser mudada, tem que ser com concordância de 100% da turma. É diferente dessa situação agora que a gente está passando, ok? Uma vez marcada a data, certo? A alteração, certo? Posterior, só com concordância de 100% da turma, ok? Mas essa primeira aqui não há necessidade, certo? Dessa exigência. Certo, pessoal? Então, vamos apresentar, continuar aqui o assunto, certo? Como eu falei para vocês, aqui o assunto, vamos começar aqui, força em superfície curva submersa, ok? Deixa eu só lembrar aqui uma coisa para vocês, a partir considerando aqui, por exemplo, o maciço de uma barragem, certo? Deixa eu ajeitar aqui a mesa. Considerando aqui o maciço de uma barragem, certo? No caso aí, certo? Uma barragem de gravidade, onde eu tenho na parte de montante uma superfície plana vertical, certo? Na face de jusante aqui, no meu paramento de montante vertical, paramento de jusante com uma certa inclinação, dando aqui um formato, certo? De um perfil trapezoidal, certo? Isso aqui é o perfil de uma barragem rígida do tipo gravidade, certo? Aqui nós temos aqui o que a gente chama de, certo? A crista da barragem, que é a parte superior. Isso aqui, lembrando, isso aqui não é uma barragem de terra, de gravidade, é uma barragem de concreto, certo? E aqui nós temos a barragem em si, não é isso? Certo? Então, a minha barragem é essa aqui. Certo? Isso aqui nós temos o solo, certo? Isso aqui é a região de jusante, e a região de montante é o outro lado, é onde a água está acumulada, certo? Então, aqui, deixa eu mudar aqui só a caneta, para vocês terem, certo? Então, aqui eu vou ter o nível d'água, certo? Está aqui. Quando ela estiver na capacidade máxima dela, na iminência de sangrar, certo? Aqui eu vou botar pontilhado, que ele está por trás, certo? E aqui eu vou ter o meu nível d'água, certo? Vamos considerar dessa forma aqui, uma barragem rígida, certo? Onde eu vou calcular aqui a força hidrostática, né, que está atuando aí, certo? Isso aqui é a superfície da água. Ok? Então, se vocês observarem bem, do lado de cá, de jusante, não tem água, certo? Aqui vai ter surgências na fundação, isso aí vocês vão estudar quando ver lá em barragem, mas vamos considerar uma situação desse tipo, ok? E aqui eu vou ter a água acumulada montante. Se eu quero calcular o esforço que esta resultante, que esta água está produzindo neste maciço, certo? Eu vou aplicar o que a gente viu até agora, certo? Como força em superfície plana submersa, que a superfície plana é essa aqui. Se eu for definir aqui um perfil, um diagrama de pressão relativa, né? Que no caso aqui a gente trabalha com pressão relativa, o meu diagrama de pressão relativa, vou botar aqui de verde, seria um diagrama de pressão desta forma,
certo? Seria um diagrama, certo? De pressão, onde eu vou ter as pressões atuando aqui, ó, certo? As pressões resultantes ou relativas atuando aqui no paramento de montante, certo? Que elas estão variando aqui de forma linear, certo? Então, esse é o perfil típico de pressão, certo? Da pressão hidrostática que está exercendo, certo? Que está atuando, certo? No paramento de montante desse maciço de concreto, ok? Que funciona aqui como uma barragem de gravidade, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai. O objetivo aqui é calcular a força, certo? Que hidrostática, né? Que esta água acumulada montante está produzindo, certo? Nesta parede submersa aqui, vertical e plana, certo? Então, aí vocês viram que, ao calcular isso aí, certo? Eu vou ter uma força resultante atuando, certo? Vamos botar até aqui, ó. Uma força resultante, certo? Atuando abaixo do centroide da minha superfície plana submersa. Então, essa minha superfície plana submersa, ela vai ter um centroide, certo? Qual é a superfície plana submersa? Vamos botar ela aqui. Certo? A minha superfície plana submersa, certo? Este retângulo aqui, ó, deixa eu pintar até de outra cor, de amarelo, certo? Esse retângulozinho aqui, ó, esta é a minha superfície plana submersa, certo? Que é a que está em contato com a água e submersa, e ela é plana, né? Porque é o paramento de montante, certo? Desse meu maciço, certo? Então, eu posso até reescrever isso aqui, certo? Definindo direitinho aqui a posição aqui, certo? Onde a minha força resultante está atuando, não é isso? Se vocês observarem, esta minha superfície plana submersa, ela vai ter aqui, ó, certo? Localizada exatamente no centro dela, eu vou ter o centroide, certo? Mas como o meu diagrama de pressão, as pressões aumentam com a profundidade, significa que a força que vai estar atuando, ela não vai estar atuando no centroide. Ela vai estar atuando no centro de pressão ligeiramente abaixo do centroide. Então, ela vai estar aqui, ó, certo? Que é o meu CP, ok? Então, a minha força hidrostática, certo? Ela vai estar atuando aqui, ó, vou botar pontilhado, que ela está por trás da parede, ó, certo? Esta é a minha força resultante. E ela vai estar atuando, certo? A uma dada profundidade, certo? Se eu for, aqui é o centro de pressão, né? Centro de pressão, aqui é o centroide, certo? E aqui é o centro de pressão onde a força resultante está atuando. E ela vai estar atuando aqui profundidade, com relação ao nível da água, certo? Com relação ao nível da água, ela vai estar atuando aí, certo? Numa profundidade que eu vou chamar aqui HCP, certo? Que é a profundidade do centro de pressão, que é ligeiramente abaixo, certo? Do HC, que é a profundidade do centroide. Mas a profundidade do centroide, há necessidade de conhecer, porque eu preciso conhecer a pressão do centroide para eu poder calcular a força resultante nessa superfície plana submersa. Ok? Mas a força que está atuando, como a gente já viu, ela está atuando no centro de pressão, que está abaixo do centroide, porque o meu diagrama de pressão é ligeiramente, certo? Ele vai crescer, a minha pressão cresce com a profundidade, certo? Então, a minha força resultante, ela vai estar atuando em um ponto ligeiramente deslocado para baixo com relação ao centroide. Então, essa aqui é uma análise que a gente faz. Esse diagrama de pressão aqui, a gente pode avaliar e também de forma tridimensional, né? Atuando em toda essa parede aqui. Mas ele não é um diagrama de pressão uniforme, certo? Porque aqui em cima eu vou ter a pressão atmosférica atuando na superfície da água. Como eu estou trabalhando com pressão relativa, a pressão atmosférica aqui é nula, certo? E aqui embaixo eu vou ter a pressão máxima na região mais profunda. E o meu diagrama de pressão segue de forma linear, essa distribuição linear aqui de pressão nesse paramento de montante submerso. Ok? O que a gente vai ver agora, pessoal, em vez de eu ter uma superfície plana submersa, eu vou ter uma superfície curva submersa, certo? Então, aqui um exemplo é uma comporta radial,
Uma comporta radial significa o quê? Significa que a comporta ela vai estar rotulada aqui, ó. Isso aqui é uma rótula, ou seja, ela se movimenta, certo? Aqui é um braço, aqui uma comporta curva, certo? Que pode ser aqui um arco de circunferência, certo? Isso aqui é uma comporta, certo? Que tem uma superfície curva, certo? E ela vai ser movimentada por esse braço aqui, ó, que vai exercer uma força sobre, certo? Sobre esse braço aqui, ó, que está segurando a comporta e rotulado aqui. Então, com isso, eu posso abrir ou fechar essa comporta, certo? Se eu abrir a comporta, a água vai passar aqui por baixo, na abertura que fica embaixo. Se eu fecho a comporta, a água fica acumulada a montante. Ok? Então, funciona desta forma. Se eu for analisar a comporta aqui em um corte transversal, certo? Ela seria isso aqui, ó. Certo? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Seria isso, certo? Isso aqui é o meu material, ó. Certo? Meu material da comporta, ok? Ela estaria, certo? Presa aqui, certo? Em um braço, que é rotulado aqui, ó. Certo? E aqui eu vou ter, por exemplo, ó, ela vai estar fechando, ela vai estar fechada quando está encostando aqui, certo? No que a gente chama, e geralmente isso aqui é utilizado em vertedor, quando ela está fechando aqui a soleira de vertedor, a água está acumulada aqui, a montante, ó. Então a água acumula aqui, vou botar de azul aqui, ó. Então a água está acumulada aqui, ó. Certo? E essa minha superfície aqui já não é mais uma superfície plana. Uma superfície, certo? É curva submersa. Isso aqui eu estou vendo, tendo uma vista lateral. Logo, se eu for, se eu for obter aqui o meu diagrama de pressão, ele não vai ser mais um diagrama de pressão linear, de variação linear de pressão com a profundidade, como a gente viu anteriormente em superfície plana. Certo? Ele vai ter uma variação não linear, certo? De distribuição de pressão atuando aqui na minha superfície da comporta. Mas sempre vale aquela mesma situação, certo? As pressões menores estão na parte superior, as pressões maiores estão na parte inferior. Mas se eu for avaliar como é que a pressão varia, certo? Ao longo dessa face submersa aqui, ela vai variar, certo? Gerando um perfil, certo? Gerando um diagrama de pressão não linear, diferentemente da superfície plana. Se eu quiser fazer com que essa água, certo, saia, certo, eu vou fazer o quê? Existem essas comportas radiais aqui mecânicas, onde precisa de alguém para poder exercer uma certa força aqui, certo, para que ela abra. Existem as eletrônicas, onde você faz todo o controle. Geralmente as eletrônicas são aquelas de grande porte, em grandes barragens, certo? Que a força humana não tem condição de abrir e fechar. Mas eu posso ter comportas, como a gente viu que existe comporta plana, existem essas comportas radiais também de pequeno porte, ok? Então essa aqui vai ser a minha superfície agora, que não é mais, certo, uma superfície, certo, plana submersa. Ela vai ser uma superfície curva, ok? Aqui eu tenho um exemplo de comportas de grande porte. Esse aqui, ó, esse mesmo braço que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Que está engastado aqui na comporta e rotulado nessa outra extremidade, está aqui o braço, ó. Ele está aqui e a comporta está aqui, fechando, certo? Algumas barragens não têm a manutenção preventiva, ou então ainda vai passar pela manutenção, e mesmo com a comporta fechada, aparecem alguns vazamentos, certo? Como esse aqui são vazamento, isso aqui é um vazamento lateral, isso aqui é outro vazamento. Você nunca vai ter uma comporta que feche plenamente. Geralmente tem uma fuga, certo, de água aqui, certo? Mas isso aqui é uma comporta. Então aqui é um sangrador de uma barragem com comporta radial, certo? Então aqui vai estar a comporta, certo, radial, aqui o braço e ela rotulada aqui. E esse aqui é a estruturazinha, certo? Que é exatamente essa estrutura aqui, ó, certo? Que vai controlar a abertura e fechamento da comporta. E com certeza, comporta desse porte aqui, certo? Ela é controlada, certo? Numa cabine de controle toda automatizada,
certo? Onde você sabe qual é a parte do vertedouro e sabe qual é a numeração da comporta, e você consegue abrir e fechar comportas, certo? Que a comporta que desejar, ok? Então, isso aqui é um vertedouro, numa barragem, a água está acumulando a montante, certo? E o nível da água está acima da soleira. A soleira é essa cota mais, certo? Mais alta do vertedouro, certo? Então, quando você está com a comporta fechada, o nível da água dentro da barragem está acima da cota da soleira, ok? Então, ele está acima da cota da soleira, certo? Então, quando eu abro isso aqui, certo? A água vai sair na abertura entre a comporta e a soleira do vertedor, ok? Lembrando que a maioria das barragens aqui de semiárido, que vocês conhecem, que já tiveram a oportunidade de ver o vertedor, certo? Aqui no Ceará, a maioria delas não possuem comportas. Raramente algumas possuem comportas. Geralmente são soleiras, certo? Livres, certo? Sem a existência de comporta. Ou seja, se o nível da água dentro do reservatório estiver na cota da soleira, significa que o reservatório está na iminência de sangrar, certo? Quando acontece uma chuva na bacia e essa chuva contribui com água para dentro do açude, certo? Aí essa água vai fazer com que o nível da água do açude suba e o nível da água do açude vai ficar acima da cota da soleira do vertedouro e ele começa a verter, certo? Então, o vertedouro em uma barragem, certo? É exatamente a região onde você vai fazer com que o excesso da água armazenada, certo? Consiga sair, sem que haja galgamento. O que é galgamento? É quando a água passa por cima da barragem. Isso aí, quando nós temos barragem de terra, isso aí é uma situação que não deve acontecer sob o risco da barragem romper, certo? Então, a soleira do vertedor é quem vai definir a capacidade máxima do açude, certo? Ou seja, qualquer nível d'água que esteja acima da soleira do vertedor, ela vai passar e vai embora no curso do rio, certo? Ok, pessoal? Então, aí a soleira do vertedor pode ou não ter comporta. No caso dessa figura aqui à direita, certo? É um vertedor com comporta radial rotulado aqui, certo? Com controle, onde eu posso abrir e fechar, certo? Aqui nós temos um outro exemplo aqui, ó. Como eu falei para vocês, logo na abertura, fiz até um esboçozinho, ó. Isso aqui seria o quê? Seria uma barragem rígida, certo? Do tipo gravidade, com, certo? O paramento de montante, que é uma superfície plana, certo? Nesse outro caso aqui, eu vou ter um outro caso de barragem, só que o meu paramento de montante não é mais plano. Meu paramento de montante, certo? É um paramento que vai ter uma certa curvatura, certo? E às vezes, se for do tipo abóbada, quando ela só for do tipo arco, certo? Ela vai ter curvatura em uma única direção, certo? Se ela for do tipo abóbada, ela vai ter curvatura tipo abóbada de uma igreja, certo? Em duas direções. Aí seria um perfil mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Seria um perfil mais ou menos assim. Aqui eu tenho o coroamento da barragem, que é essa partezinha, parte mais superior, coroamento da barragem, certo? Aqui eu vou ter, ó, ela vai ser o paramento de montante, certo? É curvo, certo? O paramento de jusante também é curvo, certo? E aqui ela vai estar apoiada aqui numa fundação, certo? Então aqui é a minha barragem, certo? De forma tridimensional, ela seria isso aqui, ó. Seria isso, certo? Forma tridimensional, faria isso aqui, certo? E aqui eu tenho a base aqui, a minha fundação, né? Da minha barragem. E o nível da água estaria acumulado aonde? Vai estar acumulado aqui a montante. O nível da água vai estar acumulado aqui a montante, certo? Então, analisando aqui, né? Aqui é a minha superfície da água. Certo? Então, toda esta região aqui, ó, submersa, certo? Está sob pressão. Aqui eu vou ter um diagrama de pressão, mas não vai ser um diagrama de pressão de variação linear, como a gente viu no anterior, né? Superfície plana. Aqui vai ter uma variação não linear dessas pressões.
Então, é isso que complica um pouco a análise. Mas quando a gente vai dimensionar a estrutura desse porte aqui, para eu dimensionar essa estrutura, eu preciso, certo, saber, certo, qual é a força, certo, que está atuando, certo, o módulo, direção, sentido e o ponto de aplicação dessa força. Só que aqui trata-se agora de quê? De uma superfície curva submersa, ok? Certo, pessoal? Então, aí, a gente vai ver exatamente isso hoje, né? Como calcular essas forças hidrostáticas em superfícies curvas submersas, certo? Aqui o próximo é uma GIF mostrando uma barragem, certo? Do tipo, certo? É barragem arco, como essa aqui, certo? Com um sangradouro aqui contendo comportas radiais, ok? E aqui você pode observar, certo? Ó, que são várias comportas, eles abriram só duas. Então, apenas duas comportas abriram e a água está passando aí, certo? Agora, como a gente vai trabalhar força hidrostática sobre superfícies submersas, certo? Nós não vamos considerar, se a gente for calcular a força hidrostática em uma comporta, certo? Nós não vamos considerar essa comporta em operação. Nós vamos considerar essa comporta fechada, certo? Porque nós estamos tratando aqui de fluxo, aliás, de fluido estático, ok? Então, nós não... Aqui eu só estou mostrando nessa GIF aqui um exemplo de como comportas operando. Isso aqui é uma barragem de grande porte, certo? As forças aqui são extremamente elevadas, né? Nesse paredão, a água está acumulada montante, certo? E às vezes nós temos paredões desse aqui que ultrapassam os 200 metros de altura, né? Com água acumulada montante, ok? Certo, pessoal? Agora, lembrando, pessoal, as situações desse tipo aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma parede que é submersa, que é essa aqui. Certo? Vamos supor uma parede submersa. Certo? Aqui eu vou ter... Certo? Só que o nível da água está acumulado aqui a montante, e a superfície aí é plana. Certo? Então, o nível da água está aqui, ó. Certo? O nível da água está aqui. Certo, pessoal? Aí, olha bem, mesmo trabalhando com pressões relativas, certo? Aqui é a base, né, embaixo. Certo? Vamos supor o seguinte, que agora eu tenho uma janelinha aberta aqui, ó. Foi um problema que eu passei em uma das provas, certo? Eu tenho uma janelinha aberta aqui, ó. E essa janelinha que está aberta, certo? Ela é dimensionada, né? Certo? Essa estrutura, certo? Então, vou botar certo? Aqui a parte de trás da minha janela e ali a parte de frente. E essa minha janela aqui, ela vai ser aberta ou fechada. No caso do exemplo que eu dei para o problema, certo? Foi uma forma onde ia ter um concreto que inicialmente ele é líquido, ele é lançado dentro da forma. Essa forma é uma forma de uma fundação de uma ponte com dimensões grandes. Então, nesse caso aí, para fazer a vistoria interna, certo? O operário tem que ter acesso interno, certo? Para ele verificar como é que está a disposição do ferro e tudo, a estrutura armada, ok? Então, ele tem que ter a forma, certo? Do concreto, ela tem uma janela, uma abertura, onde o operário tem acesso interno, certo? Para ele vistoriar, para ele soldar alguma coisa, certo? Então, vai ser o quê? Uma fundação de grande porte, certo? No momento em que vai botar concreto dentro dessa forma, é lógico que não vai ter ninguém lá, certo? Então, o operário sai e ele fecha isso aí, certo? E ele tem que ser dimensionada
certo? Essa estrutura. E para eu dimensionar a estrutura da porta que vai abrir e fechar, certo? Para que o fluido não passe e para que não haja um rompimento, certo? Dessa porta, dessa janela, para que não haja um rompimento dela, eu tenho que saber, para eu dimensionar direitinho, saber qual é o tipo de material que eu vou usar, certo? Dimensionar direitinho as dobradiças, os engastes, certo? Tudo direitinho para poder fechar isso aí com segurança, eu preciso conhecer, certo? A força que está exercendo sobre essa estrutura submersa, certo? Aí a minha preocupação não é mais sobre o paredão que está submerso, é sobre a janelinha que está submersa. Então, se eu for analisar, ó, a minha janelinha submersa é isso aqui, ó. Essa é a minha janelinha submersa. Ok? Aqui está o material da minha janelinha submersa. Se eu for analisar o diagrama de pressão que está atuando sobre ela, certo? Aqui eu tenho um diagrama de pressão que próximo à superfície da água vai ser igual à pressão atmosférica, como eu estou trabalhando pressão relativa, a pressão é nula. Mas a uma determinada profundidade, certo? Eu vou ter uma dada pressão relativa hidrostática diferente de zero, certo? Então eu vou ter uma situação desse tipo aqui, ó. Ok? Vou usar outra cor aqui, para o diagrama de pressão. Então, aqui eu vou ter, a uma determinada profundidade, eu vou ter a pressão na parte mais superficial, a relativa, e a pressão na parte mais profunda, certo? A relativa. E eu vou ter aqui uma distribuição de pressão uniforme, certo? E trapezoidal, diferentemente dessa situação, certo? Onde a parte mais superficial da superfície plana submersa está na superfície do líquido. Então, eu vou ter um diagrama de pressão uniforme triangular, certo? Nesse caso aqui, a parte mais superficial da minha janela está a uma determinada profundidade da superfície do líquido, certo? Então, nela vai estar atuando o quê? Vai estar atuando aqui, certo? A pressão mínima na superfície plana submersa, certo? E a proporção que eu vou mergulhando, a minha pressão vai aumentando, mas ela vai aumentando de forma linear, por quê? Porque a minha superfície aqui é plana. Ok? Então, aí gera o que a gente chama de perfil, certo? Perfil trapezoidal, certo? De pressão, certo? Então, de forma tridimensional, ele está atuando aqui, ó, certo? Em toda, certo? A seção aqui, ó, certo? Da janela, que eu preciso conhecer a força resultante que está atuando nela para eu poder, certo? Dimensionar essa estrutura. Ok? Então, esses diagramas de pressões, eles variam, certo? Em superfície plana, ele varia de uma situação onde eu tenho um diagrama de pressão triangular a uma situação onde eu tenho um diagrama de pressão trapezoidal, certo? Coisa que não vai acontecer em superfícies curvas, porque a minha superfície é curva e o diagrama de pressão aqui vai ser não uniforme, ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos entender a metodologia. Você pode utilizar a definição, certo? Aplicando aquela integral, calcular a força, calcular ponto de aplicação, certo? Mas, pela experiência que eu já tenho tido, certo? Esse método da análise do corpo livre traz uma simplificação, ele traz uma certa... Ele é um pouco longo, certo? Mas o raciocínio é bastante lógico e vai abordar muita coisa que vocês viram desde a física, certo? No básico, ok? Então, vamos utilizar aqui o método de análise do corpo livre. Para vocês entenderem o método, vamos considerar um exemplo para vocês entenderem o método. O exemplo é o seguinte: eu vou considerar que eu tenho um tanque. Aqui é um corte transversal, onde eu estou tendo um tanque. Aqui é a parede do tanque, aqui é o fundo do tanque. Só que em vez de eu ter um tanque de canto vivo, eu tenho um tanque de canto curvo, certo? Onde esta superfície curva aqui, ó, no canto, certo, do tanque aqui, certo, é um quarto, corresponde a um quarto de circunferência, certo? Ok, pessoal? De centro aqui, ó, que é o centro dela. Então, isso aqui é o meu tanque, certo? É como se o meu tanque fosse isso aqui, ó. Deixa eu só fazer ele aqui,
para vocês entenderem. Certo? Aqui eu vou ter ó, o meu tanque, a parede e o fundo, certo? E aqui a minha superfície curva, que é a região que eu tenho interesse em calcular, certo? A força que está atuando, ok? Deixa eu fazer aqui melhor. Certo? Aqui, certo? A parede e o fundo do meu tanque, certo? E aqui eu vou ter o canto ou curva, certo? Exagerei aqui. Tem hora que eu tenho um controle maior nessa mesa, mas tem hora que eu vejo se mudando a posição melhora. Certo? Aqui eu vou ter a parede vertical, que já está aí, vamos utilizar essa mesma. Certo? E aqui eu vou ter o fundo. Mudar só a posição. Certo? E aqui é o meu canto, certo? Que vai ser curvo. Certo? Esse aqui é o meu tanque. Ó. Então, ele tridimensional, certo? Ele vai ser certo? Rapaz, o negócio aqui está bem brabo, gente. Não tem condição não de fazer. Mas vocês estão entendendo essa figura, pessoal? Não tenho como fazer isso aqui na mesa digitalizadora. Eu não tenho controle aqui. Estão entendendo aqui essa figura? Aqui é um tanque, ó, ele tem extensão, ó, certo? Ok? Onde ele aqui vai estar com água. Então, o nível da água que está aqui, ó, eu vou fazer a extensão de azul. Ó. O nível da água está aqui. Certo? Mas eu estou vendo aqui na figura só um corte transversal do meu tanque, mostrando onde o nível da água se encontra. Certo? Aqui é a parede vertical, aqui é o fundo do tanque, e o meu canto aqui é curvo, não é um canto vivo. Certo? Não é uma caixa no meu tanque. Certo? Uma caixa com um canto vivo. Certo? E vai ser um recipiente de canto curvo, onde esse curvo aqui, certo? Isso aqui é um quarto de circunferência de centro localizado aqui. Ok? Deixa eu apagar aqui para não confundir aqui vocês quando a gente for fazer as análises. Ok, pessoal? Então, a intenção aqui, certo, é calcular a força resultante que vai estar atuando na superfície curva. Certo? Onde é que está a superfície curva? Está aqui, ó, de A a B. Essa é a minha superfície curva do meu tanque. Então, qual é, certo, o módulo direção sentido, certo? E a localização da linha de atuação da força resultante, certo? Nesta superfície curva submersa. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o quê? O método de análise do corpo livre. Certo? Para a gente utilizar o método de análise do corpo livre, eu vou ter isso aqui como é estática, certo? O fluido está em repouso, certo? Eu vou isolar só a parte que interessa da minha análise, certo? Então, eu vou pegar uma parte do fluido, certo? Envolvendo a região de interesse, certo? Para o cálculo dessa força, certo? Então, essa parte vai ser, certo? Certo? Vai ser esta regiãozinha aqui, ó, A, B, C, A. Essa é a região de interesse. Mas antes, observe bem como seria o diagrama de pressão numa situação desse tipo. O diagrama de pressão numa situação desse tipo seria essa. No ponto A, eu vou ter a pressão PA. Lembrando que pressão, certo, não é vetor, por isso que não tem a setinha em cima, ele é um escalar. Eu estou representando com setas ortogonais à superfície, certo? Porque essas setas, porque isso aqui vai ser exatamente o escalar multiplicado pelo vetor área, nesse elementozinho de área aqui, que é ortogonal à superfície saindo dela. Certo? Então, eu estou representando sempre as pressões,
certo? Como setas ortogonais à superfície no ponto, certo? Mas lembrando que pressão escalar, certo? Aqui eu estou usando esse critério para poder traçar aqui o meu diagrama de pressão. Então, se eu observar a pressão nesse ponto aqui, certo? É a pressão PA, no ponto mais superficial da minha superfície curva. Na região mais profunda da minha superfície curva, que corresponde exatamente a esse ponto aqui, ó, certo? Que está na cota do fundo do recipiente, eu vou ter as maiores pressões. Certo? Está aqui a seta da pressão. E esta variação de pressão de A até B, certo? Ela vai variar seguindo esse diagrama de pressão, que é não linear. Ok? Então, esse diagrama de pressão aqui, certo? Ele está sendo distribuído nessa superfície curva e dele vai resultar uma força, e dele vai surgir aí uma força resultante, que no caso aqui é este F aqui, certo? Tem que calcular, certo? Eu preciso calcular esse F, certo? Então, esse F aqui é a minha força resultante, que está atuando na superfície curva, devido a esse diagrama de pressão, certo? Na região de interesse do cálculo, que é a minha superfície curva, certo? E esta minha força resultante aqui, ó, que é ortogonal à superfície no ponto, certo? Ela tem suas componentes, na horizontal e vertical. Então, aqui, componente na direção X, componente na direção Z, ok? Então, a forma mais prática que tem que se fazer é trabalhar com análise do corpo livre, isolando a parte do fluido que está em contato com a região de interesse e calculando, certo, as componentes Fx e Fz. Porque tendo Fx e Fz, certo, automaticamente a gente já calcula F, certo? Já calcula F também. Ok? Então, para isso, eu vou utilizar a análise do corpo livre. Preste atenção como é simples. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esta região, ABCA, certo? Que é uma região que contém fluido, que está em contato com a superfície curva que eu quero calcular, certo? A força resultante sobre ela. Ok? Lembrando que essa força, a força hidrostática está atuando no fundo, está atuando nessa lateral vertical, certo? Mas o meu interesse é o cálculo da força resultante, módulo, direção e sentido, somente na região curva. Certo? Como esse ponto A aqui está uma profundidade, certo, ZA do nível da água, eu vou ter uma pressão relativa PA. Certo? Como esse ponto B está uma profundidade ZB com relação ao nível da água, eu vou, certo, ter aqui, no caso, a pressão PB. E qualquer pressão intermediária aqui, certo, ela vai seguir, certo, esta variação de pressão definida por esse diagrama, que é não linear. Porque eu tenho aqui, no caso, uma superfície curva. Ok? Então, vamos isolar esse corpo livre aqui do fluido. Certo? Está aqui, ó, corpo livre do fluido isolado. Certo? Então, lembrando que eu estou isolando, mas tem água aqui em cima, tem água aqui na lateral, então eu isolei o corpo livre aqui. Então, esse é o corpo livre. Certo? Então, a análise do corpo livre, eu vou tratar o corpo livre, certo? Observando, certo, as forças que estão atuando nele. Se você observar esse corpo livre aqui, certo, tem uma superfície plana, aliás, curva, que é essa superfície AB, tem uma superfície plana, que é a superfície AC, tem outra superfície plana, que é a superfície BC. Então, é um corpo livre que eu isolei, certo, que tem duas superfícies planas e uma superfície curva. E eu preciso calcular as forças que estão exercendo nesse corpo livre. Ok? Então, quais as forças estão exercendo, que estão atuando nesse corpo livre? Força de superfície. Quais são as forças de superfície? Como trata-se de fluido estático, a força de superfície é a força de pressão. Então, vai estar atuando neste corpo livre a força de pressão na superfície do corpo livre e o peso do corpo livre. Ok? Quais as forças de pressão vão estar atuando aonde? Vão estar atuando as forças de superfície, né? Que no caso é a força de pressão. Vai estar atuando, certo? Na superfície plana AC, na superfície plana BC. Ok?
Exatamente dessa forma. A superfície plana AC é uma superfície plana horizontal, certo? Logo eu vou ter um diagrama de pressão uniforme, certo? Significa que a pressão em A é a mesma pressão em C, certo? A pressão em A é a mesma pressão em C, que é a mesma pressão em qualquer parte que eu tome aqui, ó, certo? Da minha superfície plana AC. Lembrando que isso aqui eu estou trabalhando com corte. E eu vou, geralmente os cálculos que a gente faz, dependendo da dimensão, ou é dada a largura, ou então diz que a dimensão é muito grande e você vai calcular por metro de comprimento. Ok? Mas aqui no caso eu estou analisando a força que está atuando na superfície AC por metro de comprimento, ou por uma dada largura. Ok? Então, facilmente se observa. A superfície AC é uma superfície plana, horizontal, certo? Logo eu vou ter um diagrama de pressão uniforme, certo? E esse diagrama de pressão uniforme vai gerar uma força resultante, certo? Como ele é um diagrama de pressão uniforme, a força resultante vai estar atuando no centro de pressão que coincide com o centroide da minha superfície plana submersa. Lembrando que essa superfície plana submersa aqui, ó, certo? Ela, certo, tem uma certa extensão, né? Ok? É uma superfície, certo? É um retângulo ou um quadrado, depende do que você está analisando. Mas eu estou observando aí somente, certo, o corte transversal do meu tanque, certo? Mas a minha análise pode ser por metro de comprimento ou para uma dada largura, ok? Para um dado metro de comprimento entrando ou saindo da tela do computador ou uma dada largura, ok? Então aqui eu vou ter essa superfície plana submersa, que é uma superfície que gera, que sobre ela está atuando um diagrama de pressão uniforme, certo? E a força resultante dessas pressões que estão atuando na superfície AC, certo? Vai ser, a força resultante vai estar atuando no centro de pressão que coincide com o centroide, ok? Já esta superfície BC está atuando nela, certo? Pressões que variam de forma linear, gerando aqui um diagrama de pressão trapezoidal, porque a pressão no ponto C é a mesma, certo? Como a pressão escalar, esta setinha aqui, ó, certo? Tem o mesmo comprimento dessa, certo? Então a pressão no ponto C é conhecida, certo? Que ela está a uma determinada profundidade, que é a mesma profundidade de C é a mesma profundidade de A. Então a pressão no ponto C, ó, é essa aqui, e a pressão no ponto B, que é mais profunda, é uma pressão PB maior do que a pressão PC, certo? E como isso aqui é uma superfície plana submersa, certo? Essa pressão vai variar, certo? De forma linear, gerando um diagrama de pressão trapezoidal, certo? Onde eu vou ter uma pressão PC na parte superior menor do que a pressão PB na parte mais profunda. Ok? E no caso aqui, a força FBC vai estar atuando no centro de pressão, que vai estar ligeiramente deslocado para baixo do centroide. Ok? Desta minha figura. Ok, pessoal? Aí agora observe bem a seguinte coisa. Como eu isolei o corpo livre, certo? Eu tenho que analisar as forças que estão atuando nele e as reações que estão atuando nele. Então, eu já sei que nessa superfície plana AC, plana horizontal, está atuando a força resultante FAC. Nessa superfície plana vertical BC, está atuando a força resultante BC, FBC. Ok? Eu sei que também que o meu corpo livre que eu isolei tem um peso, certo? E o peso está aqui, ó, atuando no centro de gravidade do meu corpo livre. Está aqui o peso, certo? Então eu sei quais as forças que estão atuando. Ó. Força hidrostática resultante na superfície AC, que é a força de superfície. Força hidrostática resultante na superfície CB, que é uma força de superfície. E o peso. Agora vamos analisar as reações, certo? Vamos analisar o seguinte. Existe uma outra força atuando na horizontal que não seja FBC? Não, somente FBC. Então, significa que a força
a reação a essa força FBC, ela está atuando, certo? Ela é colinear à força FBC, possui mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. E em módulo, certo? Ela possui também a mesma direção, certo? O mesmo módulo dessa força Fx, certo? Então, essa força F' de x é a força de reação, a única força de superfície horizontal que está atuando no meu corpo livre, que é FBC. Não existe outra força, certo, horizontal atuando no meu corpo livre que não seja FBC, certo? Então, a reação é colinear a ela. É colinear e a reação possui o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentido oposto. Esse aqui, FBC, é para a direita, certo? E F' de x é para a esquerda, certo? E esse F' de x aqui, em módulo, vai ser igual a Fx, que é o que a gente está procurando, certo? Então, ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção de Fx, certo? Mas sentido oposto a Fx, certo? Do mesmo jeito, a gente faz a análise aqui, ó, as forças que estão atuando na vertical. Vai ser a força de superfície na superfície AC, que é essa força hidrostática, certo? A força de pressão resultante, FAC, e o peso do meu corpo livre atuando no centro de gravidade. Essas são as duas forças verticais atuando no meu corpo livre isolado, certo? E eu vou ter uma força de reação, F' de Z, certo? Que eu posso arbitrar. Nesse caso aqui, eu já sei que ela é para cima, certo? A força FAC para baixo, o peso para baixo e a reação F' de Z para cima. Ok? Então, se você observar, esta força que eu estou calculando, reação que o meu tanque exerce sobre o corpo livre, F' de x é a força que o tanque exerce sobre o corpo livre. Uma reação a essa força FBC, certo? Essa F' de Z é a reação que o tanque exerce sobre o corpo livre, certo? É uma reação a essas forças, FAC e o peso. Ok? Certo, pessoal? E essa força F' de Z, a exemplo dessa F' de x, ela possui o mesmo módulo, a direção de FZ, mas sentido oposto. Então, eu calculando o F' de Z, automaticamente estou calculando em módulo o FZ. Certo? Calculando o F' de x, automaticamente eu estou calculando em módulo o F de x. Ok? É exatamente isso aqui, ó. F' de x e F' de z, esses dois aqui, ó, são componentes da força resultante exercida pela superfície AB sobre o fluido, ou seja, sobre o meu corpo livre, certo? Que possui o mesmo módulo e direção, mas sentido oposto de Fx e Fz, que são as forças que eu pretendo calcular, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu pego a região de interesse, isolo um corpo livre, destaco o corpo livre e passo a trabalhar com esse corpo livre, certo? Como se ele estivesse isolado do fluido. Lembrando que ele, como está submerso no fluido, parte dele vai estar sofrendo força de superfície, que é a força de pressão, e como ele é um corpo livre e isolado, certo? Ele tem um certo peso, certo? Que ele é fluido, então o peso vai estar atuando aí no centro de gravidade, certo? Então o primeiro passo a fazer é isolar o corpo livre, certo? Avaliar as forças que estão atuando no corpo livre, as forças de pressão e o campo, né? Força campo, que no caso aí é o peso, ok? Como é que eu calculo F' de x e F' de z? Que indiretamente eu já estou calculando Fx e Fz. Para eu calcular F' de x e F' de z, eu faço a análise aqui do equilíbrio estático do corpo livre. O corpo livre aqui é um fluido estático, então eu vou trabalhar aí com o equilíbrio estático do corpo livre. Ou seja, o somatório, certo? Deixa eu botar aqui em cima. Somatório de todas as forças, certo? Na direção x vai ser igual a zero, que é o corpo é estático, né? Certo? Eu estou trabalhando aí com equilíbrio estático, né? E o somatório
de todas as forças na direção Z também vai ser igual a zero. Certo? Tomando como positivo a orientação de x aqui, ó, certo? Então eu vou ter o quê? Com relação a x, somatório de todas as forças na direção x igual a zero, que o fluido é estático. Eu vou ter o quê? Somatório de todas as forças na direção x. Eu vou ter FBC, positivo, na direção, né? FBC, menos F' de x, igual a zero. Pronto. Daqui eu tiro o quê? Que F' de x é igual a FBC. Então, calculando FBC, eu calculo F' de x. Como é que eu calculo FBC? Calculando a força que o fluido vai exercer sobre uma superfície plana vertical. Ó, que foi o que vocês já viram antes. Certo? Do mesmo jeito, a análise aqui, ó, somatório de todas as forças na direção Z igual a zero. Na direção Z eu vou ter o quê? Tomando como positivo esta orientação aqui da seta de Z, ó, certo? Eu vou ter positivo o quê? F' de Z mais o peso, certo? Aliás, FAC mais o peso, né? Ó. Voltando aqui, FAC mais o peso, menos F' de Z, igual a zero. Certo? Logo daqui eu tiro que F' de Z vai ser quem? FAC mais o peso. Rapidinho. Então, rapidamente eu chego aí em Fx, se F' de x e F' de Z. Certo? Que em módulo, certo? É Fx e Fz. Certo? Ok, pessoal? Aí e quando eu localizar F' de x e F' de Z, eu vou estar localizando Fx e Fz. Certo? Ok? Agora vamos continuar. Então, daqui eu tiro, ó, do equilíbrio estático do corpo livre, eu tenho que F' de x é igual a FBC e F' de Z igual a FAC mais W. Então, já sei, ó, do equilíbrio do corpo livre, eu já calculei o módulo de F' de x e de F' de Z. Agora eu preciso calcular as linhas de atuação de F' de x e F' de Z. A localização da linha de atuação. Ok? Lembrando, ó, voltando aqui, ó, diagrama de pressão uniforme, a força hidrostática resultante atuando na superfície AC está atuando no centro de pressão que coincide com o centroide. Está aqui, ó, centro de pressão semelhante ao centroide. É exatamente onde a força FAC está atuando. Ok? Aqui eu vou ter na superfície BC um diagrama de pressão trapezoidal, certo? De tal forma que essa força de pressão resultante FBC, ela vai estar atuando ligeiramente abaixo do centroide, do meu centro de pressão. Está aqui, ó. O centroide está aqui, certo? Ela vai estar ligeiramente abaixo, certo? Ok? E o meu peso aqui vai estar atuando aonde? No centro de gravidade do meu corpo livre. Ok? Agora eu preciso fazer o quê, pessoal? Eu preciso localizar, definir aí a linha de atuação de FZ, que é para eu amarrar onde F' de Z está atuando, e eu preciso amarrar onde F' de x está atuando também. Como F' de x está atuando colinear com FBC, certo? A linha de atuação de FBC é a mesma linha de atuação de F' de x. Eles são colineares. Ok? Então, vou começar pela localização de F' de x. Certo? Aqui eu vou estar com a superfície do fluido, certo? Aqui é o meu referencial inicial OO. Observe agora que o meu referencial inicial OO, ele não é mais inclinado com relação à superfície do fluido, ele está, certo, na mesma direção aqui, ó, da minha superfície do fluido, do meu eixo OO, certo? Então, essa situação específica leva ao seguinte resultado, que aquele LCP que a gente calculou é o mesmo HCP. Assim como o LC vai ser o mesmo HC. Certo? Eles diferem quando o eixo OO tem uma certa inclinação com relação à superfície do líquido.
certo? Mas como ele está na mesma orientação aqui, ó, da superfície do líquido, certo? O LCP, certo? É o mesmo HCP e o LC é o mesmo HC, ok? Então, nesse caso específico, pessoal, eu preciso calcular HCP, ou LCP, a mesma coisa. Calculando LCP HCP, eu vou estar localizando FBC. Que como ele é colinear com F' de X, eu estou atrás de localizar a linha de atuação da força, automaticamente eu vou estar localizando a linha de atuação de F' de X também. É exatamente isso. A linha de atuação de F' de X está localizada a uma profundidade HCP abaixo da superfície da água. Ok? Então, a linha de atuação é exatamente essa linha aqui, ó, certo? E como eles são colineares, ó, essa é a minha linha de atuação. Ok? Então, a linha de atuação de F' de X é a mesma linha de atuação de FBC. Localizando a linha de atuação de FBC, eu localizo a linha de atuação de F' de X, que vai estar uma profundidade HCP, certo? Com relação à superfície da água. Pronto, localizei o meu F' de X. E calculei também o F' de X. Agora eu preciso localizar o F' de Z. Certo? Aí eu vou ter a linha de atuação de F' de Z, que é essa aqui. Ó. Essa é a linha de atuação de F' de Z. Aí, para eu localizar F' de Z, eu tenho que definir um referencial. Assim como a gente localizou a linha de atuação de F' de X, definindo como referencial a superfície do líquido, certo? Eu tenho que definir um ponto para eu referenciar aqui o meu F' de Z, certo? Então, e o ponto que eu vou definir, certo? É um ponto localizado aqui em C, por exemplo. Você pode definir o ponto que você quiser. Certo? Nesse exemplo aqui, eu defini aqui, ó, um ponto em C. Então, todas as medidas de distâncias vão ser com relação a esse ponto em C. Certo? Então, está aqui, ó, ponto em C. Certo? Então, F' de Z está localizado a uma distância de x1 de C. Certo? O peso vai estar localizado a uma distância x3 de C. E o FAC vai estar localizado a uma distância x2 de C. Ok? Como eu já sei quem é FAC, como eu já sei quem é o peso, certo? E já sei também quem é F' de Z, certo? Eu sei também, pela minha figura geométrica aqui, que é 1/4 de circunferência, que o peso vai estar localizado no centro de gravidade do meu corpo livre, que coincide com o centroide do corpo livre, ok? Então, eu sei quem é x3, certo? Se esse FAC está atuando no centroide dessa minha superfície plana AC, eu conheço também quem é x2. Eu não conheço quem é x1. Mas, para isso, eu calculo o momento com relação a C, certo? Então, calculo o momento, observando aqui certo? O momento positivo no sentido anti-horário, certo? Então, a linha de atuação de F' de Z está localizada a uma distância x1, ó, do ponto C. Ok? Então, obtido o cálculo em torno de C, o cálculo do momento em torno de C, eu vou ter o quê? Certo? Sentido anti-horário aqui positivo, eu vou ter aqui F' de Z vezes x1, menos FAC vezes x2, menos peso vezes x3. Como x2, x3, F' de Z, FAC e peso são conhecidos, a única incógnita é x1. Daqui você determina x1 e você localiza a linha de atuação de F' de Z. Ela vai estar localizada a uma distância x1 do ponto C. Ok? Alguma dúvida, pessoal, aí? Hein, pessoal? Por enquanto, tudo certo, professor. Pronto, aí lembrando, pessoal, que um problema desse tipo aqui, por exemplo, quem vai fazer um projeto, né, e vai ter um memorial de cálculo,
certo? Todas essas referências de centro de pressão, de centro de gravidade, se você for definir essas distâncias x1, x3, x2, FBC, tudo isso aqui tem que estar bem representado no memorial de cálculo para não deixar dúvidas, ok? Na elaboração do projeto. Então, tem que estar bem especificado. Certo, pessoal? Então, com isso aqui, a gente determina f' de x e f' de z. Mas é isso que a gente estava querendo? Não, o que a gente estava querendo é isso aqui, ó, fx e fz, para deles obter f. Mas eu já sei que fx, certo, possui mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto de f' de x. E fz possui mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto de f' de z. Ok? Então, a partir daí, eu já determino, certo? Se eu conheço f' de x e f' de z, certo? Sei qual é a direção deles, certo? E sei onde eles estão localizados, certo? Então, o que é que vai acontecer? F de x, certo? Tem módulos, vai ter o mesmo módulo de f' de x, vai ter a mesma direção, que é essa aqui horizontal, mas sentido oposto. O f' de x que a gente calculou estava da direita para a esquerda, e esse aqui vai estar da esquerda para a direita. Certo? O f de z aqui possui o mesmo módulo de f' de z, mesma direção, que é na vertical, certo? Só que f' de z estava de baixo para cima. Certo? Como fz possui sentido oposto, ele vai estar de cima para baixo. Ok? Mas a localização deles, a linha de atuação é a mesma. Ou seja, fz vai estar localizado a uma distância x1 de c, certo? E f de x vai estar localizado a uma distância hcp do nível da água. Então, você amarrou aí fx e fz. Mas o que foi perguntado, certo, é com relação a f. Certo? Então, aí vamos. O módulo da força resultante. Certo? Então, daqui a gente tira a força resultante, certo? O módulo da força resultante, F. Então, esse é o módulo, certo? Logo em seguida, a gente vem com a direção e o sentido. A direção, o sentido da força resultante, ó, F. Então, ela é para baixo, para a direita, formando um ângulo θ com a vertical. De tal forma que θ é igual ao arco cuja tangente é fx sobre fz. Então, aqui eu dou a direção e o sentido de f. Ok? E eu localizo f. E f vai estar localizado aonde, esse f? Vai estar localizado a uma profundidade hcp abaixo da superfície da água, certo? E a x1 à direita de c. Ok, pessoal? Então, essa aí é a análise do corpo livre. Mas quem quiser optar para resolver aplicando a definição, certo? Aí cai nessas situações onde tem que resolver integral, tem que definir limites de integração. Aí, às vezes, grande parte da turma sai prejudicado nas avaliações, certo? E se você tem uma forma mais prática, né, de resolver e que dá o mesmo resultado, certo? Sem erro nenhum, certo? Então, não faz... eu optei por dar, certo? Aplicar essa metodologia. Ok? Aí tem um exemplozinho aqui, só que esse exemplo é diferente. Aqui eu tinha um tanque, ó, um tanque, onde a água estava armazenada dentro do tanque. E aí estava querendo calcular a força resultante, certo? Que está atuando na superfície curva, que é a superfície AB. Nesse outro caso aqui, eu tenho ao contrário. Eu tenho aqui, certo, um petroleiro, isso aqui é como se fosse um casco de um petroleiro, certo? O nível da água está aqui. Estou querendo calcular a força que a água exerce sobre a superfície curva submersa, que é essa aqui, ó, AB, certo? Então, nesse caso aqui, a água está por fora. Aqui, a água estava dentro do recipiente. Aqui, a água está fora do petroleiro. Ok? Então, aqui está o petroleiro. Então, considere a seção transversal da figura referente ao casco de um petroleiro de 330 mil toneladas força. Certo? Isso aqui nem é utilizado, né? Porque se ele já está em equilíbrio, aqui o impulso já está atuando,
certo? Então, aplicando a análise do corpo livre, certo? Rapidamente sai a força resultante atuando aqui, ok? Então, calcule o módulo, a direção, o sentido e o ponto de aplicação da força resultante que atua por metro de água. Então, significa que isso aqui é um corte transversal, certo? E ele é bem mais extenso, né? Petroleiro ele vai ser bem mais, certo? Ó, extenso, certo? Bem mais extenso. Então, ele está pedindo para calcular aqui, ó, certo? Calcule o módulo, a direção, o sentido e o ponto de aplicação da força que atua por metro. Então, ele quer por metro, certo? Por metro, certo? Aqui do casco aqui do petroleiro, certo? Que atua por metro sobre a superfície curva AB, certo? Então, a minha superfície curva AB é essa, então vou calcular por metro, então estou calculando a força que está exercendo aqui, ó, na lateral, certo? Do petroleiro, certo? Por metro de água sobre a superfície curva AB, que é 1/4 de cilindro. Então, isso aqui vai ser 1/4 de cilindro. Só verificar isso aqui de forma tridimensional, certo? No canto do casco. Então, isso aqui é o casco. Então, o canto do casco ele não é um canto vivo, ele é um canto curvo, certo? E isso aqui é 1/4 de cilindro. Eu quero calcular a força nessa superfície AB por metro, entrando ou saindo aí da tela, certo? Do computador. Ok? Então, vamos resolver esse probleminha, mas antes eu vou... Tem alguma dúvida aqui, pessoal? Antes que eu volte aqui, que eu saia para poder entrar no outro programa para a gente resolver esse problema. Por enquanto, não, professor. Pronto, então eu vou sair aqui, certo? Vou projetar agora. Não sei nem se vai sair legal para vocês, que o programa que eu estava usando para resolver essas questões mudou a versão e não aceita mais copiar e colar para dentro dele. Eu tenho que abrir, eu tenho que criar um arquivo de imagem, importar para dentro dele, isso aí dá um trabalho danado. Aí eu pesquisando, encontrei, certo? Outro programinha, deixa eu ver se ele está ativo aqui. Espera aí, pessoal. Opa, está aqui. Vocês estão vendo, pessoal, aí? Estamos sim, professor. Pronto. Então, aqui a gente tem aquele mesmo exercício, né? Então, considerando a seção transversal da figura, referente ao casco de um petroleiro de 330 mil toneladas de força, calcule o módulo, a direção, sentido e o ponto de aplicação da força resultante que atua por metro de água sobre a superfície curva AB. Então, essa superfície curva AB aqui, ok? Que é 1/4 de cilindro, certo? No canto do casco, ok? Então, ele está dizendo que aqui é água, certo? Ele está dando aqui o peso específico da água, 10 kN por metro cúbico, certo? Está dizendo aqui também que o fundo do petroleiro vai estar uma profundidade aqui de 24 metros, e isso aqui corresponde a 1/4 de cilindro, certo? Isso aqui vai ser o quê? 1/4 de uma circunferência também de raio, 1,5 metros, certo? Então, aqui eu vou ter, certo? O centro da circunferência, que eu chamei aqui de O, certo? AB, que é a parte curva aqui do casco, certo? Então, isso aí foi acrescentado, certo? Para poder aplicar aí a análise do corpo livre. Ok, pessoal? Então, vamos calcular a força que a água vai exercer sobre o casco. Diferentemente do problema que a gente viu antes, que eu tinha um tanque de canto curvo e a água estava dentro do tanque, exercendo uma força no canto do curvo do tanque. Aqui a água vai estar do lado de fora, exercendo uma força no canto curvo aí, certo? Do petroleiro. Ok? Então, deixa eu, antes de
A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o quê? Isolar o meu corpo livre. Certo? Aí o corpo livre é o corpo livre que contém o fluido. Deixa eu pegar aqui a caneta. O corpo livre que contém fluido. O fluido está onde, pessoal? Está na parte externa, né? Certo? Então, o corpo livre, certo? É isso aqui, ó. Opa. Ó, esse aqui é o meu corpo livre. Então, eu tenho que isolar o meu corpo livre. Aí aqui eu vou ter duas superfícies planas. Aqui tem O, eu vou chamar essa extremidade aqui, sei lá, de Olinha. Daqui eu vou ter uma superfície plana submersa A Olinha, uma superfície plana submersa B Olinha e a superfície curva AB. Ok? Então esse é o corpo livre que eu vou isolar. Certo? Deixa eu trazer a figura já pronta, que eu já preparei. Certo? Sim, funciona. O outro era bem prático. Aqui dá um trabalho danado. Se fosse fazer isso aqui, na mesa digitalizadora, aí o negócio não ia. Certo? Então, esse é o meu corpo livre. Ó. Certo? É Olinha mesmo, que eu chamei. Certo? Então, esse é o meu corpo livre. Se eu ver aqui, eu não tenho prática sobre esse bicho aqui. Eu estava querendo ampliar aqui a figura. Ok, pessoal? Então, vou ampliar puxando. Então, esse é o meu corpo livre. Ó. A, Olinha, B. Certo? A, Olinha, B, A. Então, esse é o corpo livre. Certo? Que é o fluido que já está em contato com a superfície curva AB. Ok? Aí eu tenho que analisar o seguinte, esse corpo livre aqui, ó, certo? Ele vai ter as forças que vão estar atuando sobre esse corpo livre, certo? Esse corpo livre vai ter duas seções, certo? Planas, certo? Duas regiões planas, a região A' e B', certo? Por metro, né? Está analisando por metro de comprimento, né? Então aqui vai ser A' e B'. São as duas superfícies planas submersas. Nessa superfície plana A', como ela é horizontal, certo? Está atuando aí FA'. Atua onde? No centro de pressão. Esse centro de pressão, certo? Que ele está atuando, certo? É o mesmo centroide, já que o meu diagrama de pressão na superfície plana horizontal aqui é uniforme, certo? Agora, na superfície B', não. Na superfície B', o centroide está aqui no centro, certo? Como eu vou ter um diagrama de pressão trapezoidal, o centro de pressão está deslocado para baixo, certo? E vai estar atuando sobre a superfície B', a força FB'. Ok? Então, aí a gente faz o quê? Primeiro, vamos calcular a força resultante. Então, aqui eu já sei, ó, quais são as forças que estão atuando. A força FA', atuando na superfície plana A', o peso do corpo livre, ok? A força FB', atuando no centro de pressão da superfície B', certo? Essas são as forças que estão atuando. E como reação eu vou ter o quê? F' de x, que é colinear com FB', certo? E F' de Z, certo? Aqui eu vou ter um FAC, o W, F' de Z. A resultante aqui eu posso arbitrar a orientação dela, né? Se der negativa, significa que eu arbitrei contrário, é só mudar a orientação,
certo? Depois que a gente resolve o problema. Ok? Então, aí eu tenho para calcular a força. Como é que a gente faz? Cálculo de F' de X. Vamos lá, cálculo de F' de X. Deixa eu ver aqui que... Cálculo de F' de X. Certo? F' de X está aqui, ó. Certo? Cálculo, ele é colinear, né? Deixa eu logo botar aqui. Ele é colinear com FB O', né? Colinear com FB O'. Ok? FB O' está aqui atuando, esse é azul, ele é colinear, F' de X é colinear com FB O', certo? Então, eu vou ter o quê? O somatório de todas as forças atuando na direção X igual a zero, certo? Então, aí eu vou ter que, certo? Eu vou ter que F' de X menos FB O' é igual a zero. Se só se, aqui eu tenho que F' de X vai ser igual a FB O'. Certo? E quem vai ser FB O'? É a força que vai estar atuando na superfície plana submersa BO', que é a superfície vertical. Vai ser o quê? Vai ser o gama do fluido vezes a profundidade do centroide na superfície BO', vezes a área da superfície BO'. Ok? Qual é o gama do fluido? Foi dado 10 kN por metro cúbico. Né? Vezes a profundidade do centroide da superfície plana BO', que é essa superfície aqui. Ó. Essa superfície plana BO'. Certo? Que figura geométrica é essa aqui, pessoal? É por metro. Certo? Vai ser um retângulo, né? De altura 1,5 m e base 1 metro. Ok? Que é por metro de largura. Certo? Então, o centroide dele vai estar localizado exatamente no centro dele, que é 1,5 m dividido por 2. 1,5 m dividido por 2, certo? Menos, certo? Então, basta eu fazer o cálculo que, se eu tenho a profundidade aqui, que é 24 metros, ó, 24 metros é a profundidade, que é até a olinha, né? 24 metros. Então, 24 metros menos 1,5 m, eu tenho a profundidade de B. Certo? A profundidade de B mais a metade do raio, eu tenho a profundidade do centroide, que dá exatamente isso aqui, ó, 23,25 metros. Certo? Então, isso aí é vezes 23,25 metros. 23,25 metros. Certo? Vezes o quê? Vezes a área da minha superfície plana submersa, que é essa superfície aqui do meu corpo livre, que é um retângulo de 1,5 m por 1 metro. Eu estou calculando a força por metro, certo? Então, isso aí vai ser vezes 1,5 m, certo? Rapaz, a ponta é tão difícil de achar, vezes 1,5 metro quadrado. Certo? Quando eu calcular isso, 10 kN vezes 23,25 vezes 1,25, certo? Aí você observa que esse metro quadrado aqui vezes esse metro, certo? O metro quadrado aqui vezes esse metro fica metro ao cubo, vai embora com esse metro cubo, resta quilonewton. Então, a minha resposta é 100 kN. Ok? Quando eu fizer esse cálculo aí, eu vou encontrar exatamente... Deixa eu...
eu vou encontrar 348,7 kN. Certo? Aí eu boto aqui por metro, para ficar bem claro. Por metro. Ok? 348,7 kN por metro. Significa que se o meu casco tiver 300 metros, eu quiser calcular a força resultante em X no casco como um todo, seria 348,7 vezes 300 metros, aí eu teria a força resultante em toda a superfície curva submersa, certo? Mas no caso aí, ele está pedindo para calcular por metro, certo, do casco, né? Certo? Então aí é 348,7 kN por metro. Certo? Então, calculou. Esse aí é o F' de X. Certo? Então, o meu Fx vai ser esse próprio F' de X aí. Ok? Agora, eu preciso fazer o quê? Calcular a posição da linha de atuação de F' de X. Certo? Deixa eu pegar essa figura. Trazer para a próxima página. Certo? Agora é calcular o quê? A posição da linha de atuação de F' de X. A posição da linha de atuação de F' de X é a mesma, como ela é colinear com FBO', se eu localizar FBO', eu estou localizando F' de X. Certo? E localizar FBO' é definir, certo, o HCP ou o LCP. Certo? Já que a minha superfície aqui é vertical. Certo? Então, no caso aí, o que é que eu vou fazer? Certo? Eu vou calcular agora a posição da linha de atuação de F' de X. Certo? Vou botar aqui. Rapaz, tem um conteúdo que é todo escrito. Tem que ver como é que eu vou dominar mais esse programa aqui. Porque o outro eu não tenho como fazer. Posição da linha de atuação. Certo? De F' de X. Certo? A posição da linha de atuação de F' de X. F' de X está aqui, ó. Opa. F' de X está aqui. Como ele é colinear com FBO', se eu localizar FBO', eu estou localizando a linha de atuação de F' de X. Certo? E para eu calcular a FBO', eu vou calcular o LCP ou o HCP, certo? De FBO'. Certo? Dessa superfície BO' plana vertical submersa. Certo? E aí aplicar, certo, a equação que a gente já conhece antes. Já conhece, né? Opa. Qual é a equação? LCP igual a LC mais IC sobre LCA. Ok? Aí, para isso, pessoal, deixa eu vir aqui, vou puxar outra figurinha. Você trazer aqui a outra figurinha. É um gigantesco aqui, eu tenho que diminuir. Certo? Eu preciso calcular o momento de inércia com relação ao centroide, IC, certo? O LC, que é a profundidade, que é a localização do centroide. O LC, como a superfície é plana vertical, o LC é o mesmo HC, ok? E assim como o LCP é o mesmo HCP. Certo? Então, eu preciso calcular, certo? Localizar LC. Quem é LC? LC é o mesmo HCP, é o mesmo HC, que é 23 por 25 metros. Então, o LC é conhecido. LC LC igual a 23,5 metros. Certo? A área
da minha superfície plana submersa, como eu estou trabalhando aqui por metro, ele é um retângulo, né? 1,5 m de altura e 1 m de base. 1,5 m de altura e 1 m de base. Então, a área vai ser 1,5 metros quadrados. 1,5 metros quadrados. E o momento de inércia com relação ao centroide. Certo? Está tabelado, né? BH3 sobre 12. Certo? Quem é B? É o metro. H, metro B. Sobre 12. É isso aqui, calculando, eu já fiz o cálculo aqui, certo? O IC vai dar 0,231 metro quadrado. Opa. Isso aqui é o momento inverso com relação ao centroide. Calculando o momento inverso com relação ao centroide, agora é só aplicar LCP, que é o mesmo HCP, é igual a LC, é 23,25 metros, mais o momento inverso, que é 0,281 certo? Sobre, certo? O LC é 23,25 metros, vezes a área, que é 1,5 metros quadrados. Isso aqui vai ficar metro ao cubo, né? 1 metro quadrado, e metro vai embora, e aqui 30 metros, né? E aqui eu vou ficar com 23,25 metros, mais 0,281 dividido por 25, certo? É 23,25 vezes 1,57 metros, né? E a resposta vai dar, certo? Igual a 23,258 metros. Olha só, pessoal, a diferença aí da posição do centro de pressão para o centroide, ele está a 23,25 metros, certo? E o centro de pressão vai estar a 23,25